o nosso bate-papo com as nossas perguntas. Lá vai a primeira. A Manda literatura, a literatura preta deve ser entendida como literatura afro-brasileira brasileira ou literatura preta? Qual a diferença e se há diferença entre elas? Ótimo. Toda vez quando nós falamos de literatura e tem alguma subclassificação nela, como literatura brasileira, literatura universal ou literatura preta, nós temos que primeiro pensar o que nós estamos chamando de literatura. Aqui no Brasil e no mundo ocidental como um todo, a concepção de literatura está ligado às ideias da formação de gênero que inicia na Grécia. Então, nós temos uma confluência de gêneros nascido por meio da tragédia, do épico e do lírico, que são concepções filosóficas de linguagem, literatura e religião do mundo ocidental e do mundo helênico, o mundo grego. Então, não há uma concepção, uma inserção de uma literatura africana, de uma influência do continente africano, ou uma literatura dos grupos que se classificam, se denominam, se identificam como pretos. Então, nós começamos a perceber essa inserção a partir de um período mais moderno, após ali a consolidação dos grupos sociais dos estados, nações, principalmente por conta da industrialização. Um pouco de história para a gente recordar, aqui no nosso país, a gente vai ter uma solidificação da literatura, de fato, apenas quando se institui as universidades. Mas não significa que não existiam autores, muito pelo contrário. A classificação, então, ela se dá a partir de uma visão europeia. Entretanto, nós temos a atuação de pessoas e grupos que identificam-se como pretos, que se identificam dentro deste paradigma que advém de uma visão africana, no qual é inserido nas suas obras literárias. Então, para nós começarmos a dizer que é uma literatura preta, nós temos que pensar, primeiro, a literatura brasileira ela é vista como brasileira pelos estrangeiros, porque para nós entendemos como a nossa literatura. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, entre outros que produziram dentro do território brasileiro com a língua portuguesa, mais os dialetos que são falados dentro do nosso país. Mas nós também olhamos uma outra classificação, que é a classificação da literatura afro-brasileira como uma produção e quem a produziu. Uma produção que tem uma temática que fale desses grupos, fale dessas pessoas e aqueles que a produziram. Eu gostaria de recordar, por exemplo, para vocês aqui, uma obra vinda lá do final do século XVIII, começo do século XIX, Cruz e Souza. Um autor que nesse período há de convir praticamente no ápice, quase na finalização do processo escravocrata, nós temos uma pessoa que se identifica como preto e produz uma obra literária com poemas que vão ser, ainda hoje, invocados nas obras dos vestibulares. Não obstante, eu convido também para a nossa conversa Solano Trindade, um pernambucano que se identifica como preto e vai apresentar na sua obra poética uma série de elementos que vão vir de encontro com aqueles que se identificam como pretos e que fala muito sobre a nossa formação social. Então, percebam que, quando nós falamos de uma literatura afro-brasileira, ela está tratando exatamente aquilo que foi produzido e quem a produziu. Além, nós temos, então, a literatura preta, como nós estamos denominando recentemente. Literatura preta, por quê? Esta classificação é uma classificação inserida nos estudos da literatura que nós conhecemos como panfletária. Panfletário seria uma obra literária que ela defende o grupo, defende um partido, defende uma ideologia, defende uma forma de pensamento. Tendo entendido isso, aquelas pessoas que se identificam como pretas, que se identificam como negras, que se identificam dentro desse grupo social, que ora são marginalizados pela sociedade,
ora são benquistos, mas são todos afrodescendentes. Ela produz uma obra que tem uma representação muito mais contemporânea, ou seja, muito mais semelhante com o que acontece conosco hoje, e por isso ela é denominada preta, porque ela vai de encontro com aqueles elementos que nós estamos tratando na contemporaneidade. Por exemplo, hoje. Respondi, falei demais, né? Não.